Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o 6º episódio do Papo de Fitness. Aqui é Daniel Boico. E se você não nos segue na rede social ainda, corre lá no nosso Instagram, @Papo de Fitness Podcast, e já segue o perfil lá, dá uma olhada em todo o conteúdo que a gente vem gerando. E muito obrigado pela sua audiência. Hoje a gente está recebendo um convidado aqui que tem uma história ou várias histórias nesse mercado fitness. O cara já fez muita coisa. Você já sabe de quem que eu tô falando, é do Cardoso, ou do Thiago Cardoso. Confesso pra vocês que eu descobri esse Thiago somente hoje aqui na gravação desse episódio. E a gente vai conhecer um pouco a história desse cara que já dirigiu pra Lady Gaga, que eu também descobri isso nessa gravação. E tudo que ele já fez no mercado fitness e também no mercado de CrossFit, hoje atualmente proprietário aí da Burp Brasil. Cardoso, muito bem-vindo ao Papo de Fitness. Fala, galera, eu que agradeço aí o convite do Boico para estar participando aí do Papo de Podcast, e a gente vai falar um pouquinho aí, né, dessa loucura que é viver do fitness depois de vir da educação física no Brasil, mas graças a Deus o esporte vem crescendo bastante aí, e as empresas também junto, tudo que envolve o esporte. Bacana, Cardoso. Gente, a gente estava aqui num bate-papo de atrás dos microfones, né? E, descobri muita coisa sobre o Cardoso que eu não sabia. Eu acredito que você também não sabe. Cardoso, você é formado em Educação Física, se formou em que ano, cara? Eu me formei em 2014, foi na Copa do Mundo. Olha só, 2014, e você já se formou em Educação Física com foco, assim, focando em trabalhar com CrossFit? Como é que foi esse teu início na modalidade? Isso foi bem engraçado, até quando você comentou aí da Lady Gaga. Eu, para pagar a faculdade, né, eu era motorista e aprendi a falar inglês na marra. Fui um autodidata ali no inglês. E nessa correria, fazendo faculdade, trabalhando para hotelaria no Rio de Janeiro, foi a hora que eu parei e pensei, cara, eu não quero fazer faculdade para ganhar 3,50 a hora num salão de academia. Eu acho que é o trauma de todo estudante de educação física. Quando você estagia, você ganha R$1,50, R$2, e é muito extenuante, né? Então, a gente via dentro daquele nicho de academia que quem conseguia prosperar dentro, ou tinha que dar 5 aulas de jump, o cara matando, pulando 24 horas, ou viver de personal, né? E o personal, se o cara emenda uma aula atrás da outra, 8 horas de aula direto, esse cara não consegue nem ir no banheiro, ele fica ali desesperado. E foi a hora que eu comecei a pesquisar, nossa, o que pode ser, o que é o futuro do fitness, o que é o futuro do fitness, o que vai ser mais rentável, né, e um retorno financeiro legal de hora-aula. E aí, em próprio 2014, que eu fiz meu Level 1. E antes de fazer o Level 1, eu acho que eu fiz o curso de weightlifting do Dragos, Dragos Histórico Romano, lá no Rio. Sim, grande Dragos. E fui fazer a CWB, que era de ginástico também no Rio, Felipe Venturini. E aí depois fui fazer o Level 1. E foi muito engraçado que quando eu fui fazer o Level 1, tinha muita gente que já dava aula de CrossFit no Rio de Janeiro, mas ainda não tinha um Level 1 e estava ali com a gente. Mas por quê? Era muito caro, era $1.000 na época, ainda é, né? Só que hoje o $1.000 está muito mais caro do que antigamente. Verdade. E, cara, 2014 aí foi realmente ali o ano que o CrossFit deu um boom aqui no Brasil, né? Sim. Realmente começou a crescer absurdamente o mercado e a gente começou a caminhar para se tornar o segundo maior mercado do mundo em relação ao CrossFit, né? Sim, sim. Em 2014 eu falo que a gente viveu a época de ouro do CrossFit, 2014, 2015. Eu creio que muito também pelo modismo, então tinha Novidade, toda essa questão. Sim, porque você tinha Giovanna Antonelli, você tinha Bruno Gagliasso, a galera da P9, você tinha toda uma atmosfera um pouco, como eu posso falar, cineasta ali por trás dessa parte, e a galera começava a querer fazer a modalidade que o Global estava fazendo, então
É praticamente o que está acontecendo agora com o beach tênis, assim, Sim. vamos colocar. Sim, e vamos lá, né? Foi o boom ali 2014, 2015, resquícios de 2016, né? Muito se falava no CrossFit. Claro que isso traz, né, o ponto positivo, mas também o ponto negativo. E na tua visão, Cardoso, o que você acha que aconteceu ou deixou de acontecer para que o CrossFit surfasse mais essa onda de crescimento em relação ao nicho mesmo no Brasil? Eu acredito que foi um pouco depois dos regionais, cara. A gente estava até lá, no regionais, e aí teve aquele Do Rio? encontro, isso, no Aham. Rio, em 18, 2017. 17, Acho 17. que foi 2017. 18. Ou 17. 2018. É. Ah, foi Depois, uns. depois a gente confirma É. aí. E aí, naquela, eu vi aquela reunião, né, um encontrão dos afiliados e tudo mais. Eu acho que foi a primeira aparição, assim, oficial de toda a CrossFit Inc., né? Uhum. E o pessoal já fazia muita queixa sobre essa parte de ser afiliado, qual assistência que você tem, qual que não tem. E o problema, eu acredito que, por exemplo, lá no Rio eu vi muito disso. Então, eu tinha uma box de CrossFit lá no Rio, eu fui proprietário da Crawl CrossFit São Conrado, lá no comecinho da Crawl, éramos sócios e tudo mais. Então, eu vi o CrossFit, por exemplo, no Rio, 2014, Copa do Mundo, isso o Brasil inteiro teve a inflação de aluguel. Então, os aluguéis eram caríssimos para você alugar, ter um espaço para você montar um galpãozinho ou se não uma loja mesmo. E aí, 2016, ainda veio a Olimpíada, ainda estava o aluguel lá em cima. 2017, os aluguéis começaram a despencar no Brasil, começaram a ter uma descida. Com isso, abriram-se novos boxes de CrossFit com custo de mensal, né, mais baixo, e essa galera foi jogando mensalidade para baixo. E aí começou uma briga no CrossFit Nacional de preço. E poucos mantiveram sobre qualidade, começaram a se preocupar com preço. E aí baixa a hora a aula de coach e coloca bastante aluno para dentro. E aí outros já abriam sem ser filiado, para não ter o custo dos US$ 3.000 anuais. Acho que começou a desandar em 2017 ali. Ficou muita. Na verdade, assim, o que eu sinto, poxa, eu tô aí nessa comunidade do CrossFit desde meados de 2013, e o que eu senti é que sempre a CrossFit olhou pro Brasil com os mesmos olhos que ela olhava pro mercado americano, né? Sim. Então, assim, e a gente sabe que não tem nada a ver, nada a ver. Se a gente comparar o próprio mercado fitness geral, americano e o brasileiro, é totalmente diferente, a parte de consumo, né? Enfim, de crescimento, de rentabilidade e tudo mais. E nunca se teve aquele olhar realmente específico para a necessidade, né, do empresário brasileiro, do coach que estava ali realizando aquele sonho. Uma coisa que eu falo, Cardoso, é que a CrossFit ela permitiu que todo e qualquer profissional de educação física se tornasse dono do próprio negócio. Porque quando você, né, eu cursei educação física, você é formado em educação física aí, quando você sai da faculdade, graduado ali, cara, você não sai com base alguma de abrir o seu próprio negócio. E principalmente quando a gente fala em investimento, né? Abrir Sim. uma academia convencional, pô, você tá falando de um investimento aí tranquilamente de 200, 300, 400 mil reais pelo menos, porque você tem que ter esteira, você tem que ter toda uma estrutura e máquinas. E o CrossFit não, né? O CrossFit mostrou ali que você poderia abrir uma garagem, como a gente falava lá atrás, uma garagem e botar uns pesos livres ali e tava ali teu box, né? Isso eu vi muito no Rio, né? Depois de, acho que foi 2017 para 2018, eu virei representante comercial da Gladys, na época de vendas de boxe e de CrossFit. Então, o que a gente via muito no CrossFit no começo era, com o valor de 10 esteiras de uma academia, você consegue montar um box. Então, isso aconteceu muito de o cara pegar dinheiro emprestado com se associar a mais três, e aí, como ele nunca teve experiência numa gestão de negócio, a gente viu muito boxe de CrossFit quebrar. Eu cheguei a ver em Campinas, aqui, em outras regiões, boxes com 12, 16 sócios. Caraca. Era uma coisa assim, louca. E, cara, sociedade é casamento. Eu já passei por Sim. isso. Casamento é igual a esposa, você tem que tratar com carinho, você tem que ter respeito, você tem que ter tudo, porque senão vai terminar. Então,
teve muito disso. No começo, foram muitos boxes abrindo, a gente viu uma bolha, né? Aquela bolha crescendo rapidamente, box, 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 e acho que muito movido a paixão, muita paixão. Depois de um tempo, acho que de 2017 para 2018, a gente viu muitos alunos se unindo e criando box. E eu sempre falei, cara, não façam isso porque a sua paixão é treinar. E quando você é dono de CrossFit, você não vai conseguir treinar. Exatamente. Eu conheço alguns que aconteceu exatamente isso. O cara falou, pô, tem eu aqui, mais o fulano, mais o Beltrano, são empresários de outros nichos. Ele falou, cara, a gente vai abrir o nosso box porque da forma que a gente está sendo, enfim, recebendo o serviço aqui, o atendimento, a gente quer fazer diferente. Só que, pô, cara, desanda tudo. Se você não tem, né, uma visão estratégica do mercado, do atendimento, de como fazer... E principalmente o porquê fazer, cara, você pode até durar ali 1 mês, 2 meses, 3 meses numa rotina legal. Depois, mano, você começa a se sufocar, né? Sim, sim. Eu acredito que você também crê nessa parte. O coração de um boxe é o head coach. Total. Não tem como. E o que a gente mais via era head coach pipocando de lá para cá como se fosse um passe de futebol. Uhum. Então... você perdia o coração do boxe. Eu, pelo menos, conhecia... A identidade, né? A identidade. Eu, quando fui head coach, eu conhecia todos os meus alunos pelo nome, sabia a osteopatia de cada um, sabia a lesão, sabia aonde eu podia ir. Quando um aluno faltava, a gente estranhava, mandava uma mensagem. Isso se perdeu essa... que a gente fala de comunidade, a partir do momento que você enxerga o aluno como número, como mensalidade. Exato. E não mais como uma parte fundamental dentro daquele espaço. Então, o que é melhor? Você trabalhar com 400 alunos e não conhecer seus 400 alunos, ou ter um nível mais reduzido, 200 alunos, uma mensalidade um pouquinho mais alta, mas você prestar um serviço de máxima qualidade e saber de cada aluno, cada necessidade, cada osteopatia. Tem uma balança. Mas aí entra a entrega do serviço, né? O que você faz de diferente? Porque se a gente parar para analisar, talvez a grande maioria dos box de CrossFit, Cross Trainer, enfim, MMT, né? Que daí, Sim. né? Eu acredito que eles não olhavam para essa gestão do serviço que era entregue, da experiência do cliente, do como eu vou cuidar desse cliente. Para resumir, eles não viam aquele box como uma empresa. Sim. Né? Eles não viam, cara, não tinha gestão, não tinha processo, não tinha nada, não tinha gestão administrativa, gestão financeira, não sabia o que era fluxo de caixa. Então, vivia-se um conto de fadas, né? Eu tenho o meu box aqui, eu treino a hora que eu quero, a minha estrutura, as pessoas vêm treinar aqui, mas na verdade não funcionava como uma empresa, né? Era um clube. Exatamente. Exato. E para a gente pegar de exemplo, assim, trazendo de outro nicho esportivo, é praticamente o que o Flamengo fez. O Flamengo era um clube. A partir do momento que ele começou a trabalhar como empresa, tá aí, de longe, faturando 1 bilhão e 100 milhões ano. Mas por quê? Houve uma modificação, pensamento, gestão, tudo mais. E quando o box consegue realizar isso, a gente está vendo aí alguns boxes com 5, 6, 7 unidades, a partir do momento que tem gente que fala, boxe de CrossFit é só despesa. Mas como é que o amigo está construindo 5, 6, 7? Exatamente. É a diferença da gestão. Exato. E aí eu lembro disso, né? O ponto que mais me chama a atenção é quando a galera falava da programação, né? Porque você vai lá pro level 1, você vai pro level 2, você fez o level 2. E, pô, eles batem muito nessa tecla que você tem que programar, que você tem que, né, entregar um tempo ali, destinar, se debruçar sobre aquilo ali e fazer algo que faça sentido. Mas quantos head coaches, eu conheço que, assim, ó, terminava o último treino da noite, 10 horas da noite, aí que ele ia montar o treino do dia seguinte, sem olhar para resultado de aluno, sem olhar para a necessidade do aluno. Então, assim, não tinha processo, né, Cardoso? Não tinha processo, não tinha Eu vi alguns boxes que eu não compreendia, que cada semana, ainda existe isso, cada semana uma pessoa programa, um coach programa. Ai, meu Deus. Então, é uma coisa assim que ainda não entra muito bem na minha cabeça sobre meso, micro e macro ciclos. Então, assim, não é só um atleta que você tem que pensar nessa parte.
e ao mesmo tempo você tem que pensar também na aula introdutória. Exato. E todos os boxes que eu fiquei à frente, né, e eu dei aula em 14 boxes de CrossFit entre Rio e São Paulo, e também fui proprietário de 3 boxes de CrossFit, a gente sempre se preocupava com essa aula introdutória de 5 aulas experimentais, PVC e Eu escrevi um e-book sobre isso, sabia? Eu escrevi um e-book sobre aulas introdutórias que vendem. E isso é fantástico, porque para mim é o fundamental. Mas o aluno está entediado. Eu tive uma vez que a Boca Rosa, eu nem sabia quem era a Boca Rosa na época, foi fazer uma aula minha, e aí até uma aluna, que era amiga dela, falou assim, coach, a Boca Rosa tá vindo aí. Eu falei, mas por que Boca Rosa? A boca dela é rosa, alguma coisa? Ela, não, ela é blogueira, famosíssima. Na época eu acho que ela tinha seus 1 milhão de seguidores, não era o que é hoje, mas já era monstruoso. E eu não sabia, porque eu não acompanho maquiagem nem nada. E aí era, dentro da periodização, a cada 6 meses eu fazia uma aula de 30 minutos só de técnica de Ring Muscle Up. E ela caiu justamente naquele dia e ela não queria fazer aula introdutória. E ela ficava olhando as pessoas subindo no ringue. Eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo. Eu falei, não, você vai ficar ali com o estagiário fazendo a aula introdutória. E ela, não, porque eu quero fazer foto, eu quero fazer não sei o que lá. Então, assim, as pessoas... A minha esposa foi atleta da Vitória CrossFit, competiu, já foi pódio, Monstar, e um dos principais problemas dela de movimento é o Ring Muscle Up até hoje. Então, galera vai aprender pulava etapas, né? Já queria chegar... eu lembro muito disso, assim, eu adorava isso, 2014, quando eu tava na CrossFit Joinville, quando chegava um cara da musculação, de certa forma, achando que ele ia destruir, né? Porque grandão, tal, fortão. E aí a gente... Cara, você passava lá uma frã pro cara fazer, o cara morria, né? Mas eu concordo. E quando a gente abriu a Iron Maker, aqui em Joinville também, a Iron Maker CrossFit, a gente foi meio que caracterizado como o box para iniciante. Justamente porque todo mundo que entrava em contato e queria conhecer o CrossFit ou queria treinar na Iron Maker passava por uma semana de aula introdutória, teórica e prática, para entender realmente o que é o CrossFit, como é que ele funciona, qual a base, movimentos básicos, entender... E aí, cara, chegou a ter aula introdutória com 40 cabeças. 40 pessoas fazendo aula introdutória. E aí, eu lembro que a gente precisou colocar estagiário junto, porque a gente já ficava olhando a deficiência biomecânica de cada uma e explicava, adaptava o agachamento ali. A pessoa falava, cara, eu nunca tive um atendimento desse. Cara, eu tenho fotos no meu celular, assim, depois eu até te mando. Assim, ó, absurdo, assim, a galera, aquele mar de gente fazendo aula introdutória e a gente tinha uma taxa de conversão absurda. Sim, entendeu? Sim. Isso eu acho fantástico, porque você consegue corrigir um movimento motor falho dela, que são anos. Então, assim, é engraçado essa linha de raciocínio, que algumas pessoas ainda prezam por isso, né? Não, porque ele vai ficar entediado. E porque ele não vai querer fazer aula fundamental, ele quer logo fazer os movimentos. Só que ninguém nasce aprendendo. Eu acho que nenhum esporte você já entra, ainda mais com movimentos tão complexos como o CrossFit, e você achar que aquele aluno... eu já vi aula introdutória, quando eu fui fazer essas partes de vendas e tal, primeiro dia da pessoa, o cara botando a mulher para fazer pistol, era jogadora de vôlei. Caraca. Então, assim, pra quê? Pra quê? Não tem necessidade nenhuma, né? Nenhuma. E uma das coisas, assim, que eu já treinei o time de Flamengo, de futebol americano, uma das coisas de especificidade, né, que é muito esquisita, pra que eu vou botar um cara de 130 quilos que joga futebol americano para fazer HSPU? Por ego, só para falar que ele faz tudo do CrossFit? Esse cara não precisa botar uma compressão de carga na glenomeral dele tão forte. Exato. Com 130 quilos. A individualidade, né? Sim, o gesto motor que ele precisa é completamente diferente. Então, isso tinha muito, e essa parte do introdutório é a maior troca do aluno. E é o que você falou. A partir do momento que ele tinha contato com o estagiário, a gente tinha até um programa que a gente fazia dentro do box, que o estagiário tinha esse contato de ficar ligando para a pessoa para saber como é que ela estava. Então, assim, eu não entendo muito o conceito na aula introdutória,
E aí, ficou moído, né? 3 dias em casa. Cara, isso não é divertido, isso não é Exatamente. legal. Isso não Não é é interessante, né? Isso não é Sim, você quer interessante. que ele volte, não que ele fique em Exatamente. casa uma semana. Exato, isso, se a gente, né, olhar aí com um olhar de business total, mano, é o maior erro que pode acontecer, da pessoa ir treinar numa segunda-feira e ela só voltar, e se voltar, né, E porque se daí você voltar. assustou a pessoa não conseguiu agachar, sentar na privada no outro dia, ela fala, mano, isso não é pra mim, isso é maluco. E foi exatamente o que aconteceu na grande maioria, né, A Cardoso? grande E, maioria. e aí veio aquele, o CrossFit lesiona, o CrossFit é só para atleta, porque os coaches, né, a galera que estava à frente desse movimento fazia de qualquer jeito e como queria. Sim, isso era uma das coisas que assim a gente trabalhava muito, por exemplo, o ponto gatilho. Não só a parte de mobilidade, mas soltura miofacial mesmo. E quando um aluno tinha, eu lembro quando eu dei aula na Crawl Barra, na Crawl Copa, aliás, lá nos primórdios, no começo, e eu cheguei a ter 16 médicos fazendo CrossFit Olha só que lá no legal. box. Então era muito legal, porque algumas vezes eu me perdia, eu percebia que eu me perdia, e isso foi até uma da correção que os americanos me fizeram no Level 2, que eu falava muito técnico. Eles falavam, o básico, fala o básico, para de falar sobre paravertebral. Só que eu estava dando aula para médicos, então quando eu menos percebi, eu já estava querendo ganhar a confiança daquele médico, mostrando que eu tinha um Base. embasamento Boa. científico, conhecimento para estar falando com propriedade com ele. Mas essa parte, o aluno chegava, nossa, coach, eu tô com dor aqui, e aí eu apertava ali, eu falei, é o psoas, a gente precisa fazer uma soltura, você pode estar com o princípio de uma inflamação. Então, assim, é você remediar antes de você perder, ter a evasão. E eu me orgulhava muito de falar isso. 1 ano à frente de um boxe, tive um aluno lesionado. 1 ano à frente da CrossFit Pato Branco, só planificando e estando à distância e assessorando, eu tive um aluno lesionado. Então, assim, é uma taxa de Não, uma respeito que a taxa gente fala. incrível, cara, uma taxa incrível. E assim, Cardoso, cara, parabéns, velho, por essa visão. Sabendo Obrigado. que hoje você não tá mais à frente aí como head coach, eu posso dizer, afirmar que o nicho perde muito com isso, né? O CrossFit perde muito com isso. Mas, pô, se você fosse dizer hoje, assim, ó, pra um cara que diz assim, eu quero ser coach de CrossFit ou eu sou coach do CrossFit e quero ser diferente, cara, que conselho você daria pra essa pessoa? Cara, primeiro eu acho que foi o que me moveu, foi até um dos slogans que a Burp começou com esse slogan, né? Porque eu levo ele para a vida. Agora que a gente mudou o slogan da empresa, mas antes era That's What Move You. Então, tipo, o que me moveu para começar a entrar no CrossFit? O que moveu o Boico para lidar com tudo isso do CrossFit? E algumas vezes a gente fala assim, ai, cara, que saco, vou jogar tudo pro alto. É o amor, é a paixão. O CrossFit é uma paixão. Eu falo que no primeiro ano a pessoa fica chata. Ela só fala sobre aquilo. Evangelização. Ela foi picada pelo mosquitinho do fitness e ela vai falar daquilo 24 horas. Ela vai comprar joelheira, ombreira, vai comprar tudo que vê pela frente. Capacete, o que tiver que comprar, O ela que compra. tiver, ela fica louca, apaixonada naquilo. Então, assim, por que a gente deixa perder a paixão daquele aluno? É a mesma coisa com o proprietário ou head coach. Se você está disposto a montar um box de CrossFit por dinheiro, vá para outro ramo, porque tem coisas que são muito mais rentáveis e vão te dar muito menos dor de cabeça, entre aspas. Porque lidar com o ser humano é lidar com problemas, é lidar com situações, é você ter que compreender. E isso na educação física a gente fala muito, porque mas um personal, ele é psicólogo, porque eu vejo muita gente desabafando com o personal. Isso está errado, não está? Você não sabe qual o momento que a pessoa está passando. Então tem aí a campanha do Amarelo sobre suicídio. Eu já tive suicídio na família de um Caraca. familiar. É uma coisa muito séria e algumas vezes ela paga aquele momento, ela não está preocupada só com fitness. Ela quer um momento de abrir a cabeça. E o CrossFit tinha muito isso no passado. Então, os boxes que brigavam com aqueles alunos que saíam da aula e ficavam ali conversando, vai embora, vai para casa. Cara, só o CrossFit consegue ter isso. Na academia a gente não tem Não isso. tem. Que realmente são família, é uma coisa bem diferente. Então, para montar um box de CrossFit, primeiro é ter paixão
E segundo, estude muito. E lembre-se, você é responsável por vidas, tanto por mudar as vidas, quanto para você manter a qualidade de vida das pessoas. Eu tive um aluno, eu sempre gosto de lembrar dele, taxista, 130 quilos, e em 3 meses ele emagreceu 42 quilos. E aí esse cara chegou na minha aula, e eu até me emociono lembrando porque ele chegou na minha aula, e aí ele veio me dar um abraço. Ele, coach, posso te dar um abraço? Aí eu, pode, cara, o que aconteceu? E ele veio todo emocionado e falou no meu ouvido, consegui ter uma noite com a minha esposa. Cara, animal isso, né? E eu falei, cara, eu comecei a chorar. Eu falei, cara, eu tô chorando por causa da sua ereção. Olha o que eu tô falando no podcast. Não tem problema. Vamos... Eu falei, cara, eu tô chorando porque, mano, eu não mudei só a sua fisionomia. Eu não mudei. Ele falou, não, você mudou a minha qualidade de vida, cara. Hoje eu não entro mais no carro me apoiando, segurando no teto e segurando na porta. Minha porta já tava empenando com o meu peso. Ele falou, e sabe o que você conseguir ter uma noite com a tua esposa sem usar um remedinho, sem nada? Ele falou, isso para mim muda. Então, assim, não é só saúde. Você vai transformar a vida daquela pessoa por completo. E ela vai lembrar de você pro resto da vida. Eu sempre falei que meus alunos eram meus filhos. O poder que um coach, né, que um personal, que um profissional de educação física tem nas mãos é gigantesco. Você tava falando aí desse case, né, dessa pessoa, desse resultado, e eu lembrei também, eu tive um aluno, ele tava com obesidade, e eu lembro que ele chegou no box, cara, ele não conseguia mais dormir direito, ele não, né, ele tava cheio de problemas, e ele olhou, eu perguntei assim, cara, o que você mais deseja? Ele falou, cara, eu preciso emagrecer para poder voltar a usufruir do meu maior prazer. Eu falei, qual é? Andar nos meus carros esportivos. Ele era muita grana, assim. E ele não conseguia mais entrar numa Z4, numa Porsche, entendeu? Porque ele tava muito pesado. E cara, passou ali 3 meses, 4 meses, ele começou a ir pro box com os carros esportivos. E é óbvio que, pô, isso nos deixa muito feliz, né? Porque, assim, o trabalho, todo o esforço que você tá fazendo, o tempo que você passa estudando para compreender aquela doença ou aquele problema que o aluno tem, quando você tem um resultado desse, assim, vale cada minuto, cada centavo, né, Cardoso? E isso é uma case importante, por exemplo, que você falou, porque esse rapaz que tinha um poder aquisitivo alto poderia ter procurado um personal. Exato. E ter aquele preconceito que uma aula coletiva não vai ter individualidade biológica. E pelo contrário, você conseguiu trabalhar em cima dos níveis, porque, vamos lá, hoje a carga de treino do scale, que a gente até vai falar sobre scale também, é um adaptado, então vai ser 40 quilos. Beleza, por que eu vou botar esse cara para fazer 40 quilos? Por que eu não boto ele só com a barra? Por que eu não trabalho em cima do metabólico, aceleramento, frequência cardíaca oscilatória, que é o que mais emagrece? Todos os estudos já comprovaram isso. Então, assim, você conseguiu pegar aquele cara que poderia ter um preconceito e transformar numa individualidade biológica. Isso é fantástico. E reteve um aluno. Cara, é o que eu mais falo, assim, imagina se todos os coaches conseguissem fazer isso com todos os alunos. E aí, quando eu falo coach, eu falo do time de coaches do box, né? Porque somente um profissional não vai conseguir atender todo mundo. Mas você ter um time que tem essa visão, que tem esse propósito, que tem essa paixão em mudar vidas realmente, literalmente mudar vidas, e não só, eu abri um box de CrossFit para mudar a vida das pessoas, e na prática você não faz isso, né? Unidos no propósito, na mesma causa, e era uma das coisas tristes antigamente. Você formatava uma equipe, fazia reuniões semanais, conversava, de repente um coach te deixava por R$5 a hora. E aí você chegava para esse coach e falava, tá, cara, mas qual o propósito lá? É dinheiro? Ou realmente tem um intuito a mais? Porque se for dinheiro a gente conversa, a gente vai tentar fazer o melhor sempre dentro da estrutura. Mas isso era importantíssimo. Eu, por exemplo, quando cheguei, acho que logo no começo, sendo coach, assim que eu me formei, minha estagiária foi a Lari Cunha. Caraca. Então ela tinha acabado de chegar, e essa é uma das coisas que eu carreguei para a vida. A importância de uma mulher dentro do salão como coach, como voz, como liderança, não só como no boxe de CrossFit, no mundo todo, mas tinha muito disso no CrossFit antigamente, né? Era só homem que era coach. E hoje você vê
as coaches mulheres dando banho nos homens. Então, assim, ainda existe um leve preconceito, a gente sabe, o bodybuilding ou da musculação que começa a se interessar pelo CrossFit chega e fala, mas é uma mulher dando aula. Tem isso. Falar que não tem é hipocrisia, a gente sabe que tem. E hoje as meninas estão dando banho. Eu há pouco tempo tive contato com a Bassett, eu já sabia que ela era uma ótima coach, mas é inteligentíssima, é uma nerd aí do CrossFit, fez física. Então, assim, é fantástico a gente ver o crescimento do esporte adentrando esse lado, né? Ainda existem muitos coaches preocupados em mudar vidas e que realmente se movem a isso, não estão preocupados com quanto que vai receber no final do mês, e sim quantas pessoas vão lembrar deles para o resto da vida. Exato. E aí, né, você trazendo isso, hoje as pessoas, na verdade, o ser humano em si, ele tá muito imediatista, né? Uhum. Quanto que eu vou receber esse mês? Tá, eu vou trabalhar aí com você, Cardoso, mas quanto é que você vai me pagar já nesse mês? Então, Sim. a visão do curto prazo, para mim, ela é o risco da ruína, né? Uhum. Eu gosto muito de olhar tudo pro longo prazo. O que eu consigo construir aqui? É igual esse podcast. O Papo de Fitness, ele tem um propósito que é levar informação com diversão para o mercado fitness. Só que eu sei que no primeiro, no segundo mês, cara, a gente é pequeno. Mas daqui a um tempo, daqui a alguns anos, a gente vai estar conseguindo reverberar essa informação, desmistificar muita coisa, levar muita diversão de forma planejada para cada vez mais pessoas. E eu acredito que o coach ele tenha que pensar dessa forma, né? Quantas Sim. pessoas elas não aceitam, cara, serem chamadas de estagiário, porque elas acham que é ruim ser estagiário. E não, é um estágio que você está passando da sua vida para você evoluir e você conquistar o posto em algum momento na sua vida como um head coach de um box, né? E isso normalmente na aula fundamental, eu já tive um estagiário que chegou e falou, nossa, mas é muito chato, porque todo dia eu passo a mesma coisa. Eu falava, não é muito chato. Você deu aula fundamental 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mas é a mesma aula. Eu falei, cara, o poder de criação de um profissional de educação física, as ferramentas que você possui são gigantescas. A aula não tem como ser igual a partir do momento que cada pessoa tem uma particularidade diferente da outra. Exato. Um não consegue agachar a fundo, o outro não consegue estender o braço por completo por alguma limitação. Então, assim, não tem como ser igual todos os dias. Agora, tem essa questão de todo mundo querer ser atleta. Eu acho que um dos caminhos que foi um pouco errôneo da parte da CrossFit foi essa parte. Primeiro, ela trabalhou muito a parte competitiva e, de repente, ela quis sumir com essa parte, até deletando o Instagram de CrossFit Games e tudo mais. Tudo então, no extremo, assim, né? Foi muito extremo. Acho que a gestão Greg foi uma coisa muito 880. E reverberou, né? Mas, Cardoso, quando é que você decidiu aí, fez a escolha por si só e quais foram os motivos, claro, de você falar, cara, hoje eu não consigo mais continuar na pista, né? Continuar como coach, como head coach, porque eu tenho outros sonhos, outros objetivos. Como é que foi essa virada de chave aí e por quê? Isso foi muito louco assim na minha cabeça, porque eu acho que eu nunca pensei em trabalhar com a marca, ter uma marca de vestuário. Eu cheguei a trabalhar quando moleque, né, 18 anos, trabalhei na Headley, lá no Rio de Janeiro, e para fazer aquele troquinho no final do ano que todo mundo fazia de extra Natal. E eu gostava muito do material dos caras, então assim, tinha uma qualidade. E eu comprei muito material da Headley na época, que durou até 2000 e pouco. Então, assim, 10 anos uma bermuda na minha mão, 12 anos uma bermuda na minha mão. E quando eu comecei a treinar no CrossFit, eu sempre fui um aficionado, apaixonado por board shots. Então, eu tinha board shot do Mick Fanning, de surfistas, do Medina. E quando eu cheguei no CrossFit, eu falei, cara, eu tô destruindo o short de R$400, porque a barra, o recartilho da barra, né, comia tudo. E nessa época ali, no comecinho da crawl de Copa, a gente teve uma parceria com a Reebok, então eu ganhava vestuário da Reebok, ganhava tênis, ganhava bermuda, só que eu me sentia um pouco, sei lá, denominar assim, um patati patatá, porque o tênis era laranja, a bermuda era verde fluorescente com estampa, a camiseta
era uma coisa, o boné era mais outras cores, e eu falei, nossa, cara, por que toda roupa de fitness tem que ser multicolorida? O ASICS na época tinha 14 Sim, cores. é verdade. E aí eu lembro de uma marca, tinha muito disso no CrossFit, você vai lembrar, que estampavam uma mão de magnésio na bunda ou na coxa Tô da ligado. bermuda. Aham. E eu olhava aquilo e falava, cara, beleza, eu saí do boxe e vou no mercado fazer uma compra logo depois de um franguinho, alguma coisa, a pessoa vai me olhar e vai pensar, nossa, ele estava fazendo uma obra em casa, deve estar trabalhando com cal, estava passando argamassa. Porque ninguém vai entender o que é aquela mão branca na bunda da pessoa ainda. E ali surgiu essa ideia de criar uma marca minimalista que você pudesse treinar com o vestuário e ao mesmo tempo sair. No Rio de Janeiro a gente tem muito disso, né? Você sai de bermuda, chinelo e camiseta para tudo quanto é lugar. Quando eu vim para São Paulo eu até senti esse impacto. Eu falei, nossa, eu ainda sou... Agora eu vejo quão carioca eu sou por causa dessa cultura de bermuda e camiseta. E é camiseta cavada, tudo mais, porque é muito quente. E ali eu comecei com aquele projeto, acho que 2016, que eu dei entrada no INPE para registrar a marca, e só em 2017 que a marca saiu, e ali eu falei, bom, eu vou iniciar nisso. Isso é até uma das coisas engraçadas, porque quando eu fui fazer aquela pesquisa em 2017, só existiam 2 marcas registradas oficialmente no INPE. E é uma das coisas que eu acho que muitos empresários bobeiam de não registrar a sua Total. marca no INPE. E eu tive essa preocupação de registrar e só quando saísse o registro começar a fazer as ativações. E essas ativações começaram com aquele sonho de board shorts. Então, quando foi a seletiva TCB de 2017 no Rio de Janeiro, tendo muitos amigos, 26 atletas com bermuda da Burpee, que eu saí dando para essa galera. Massa. Então ninguém entendia nada, Thales já me olhando meio bolado. Dá do jeito do Thales, né? É o Thales, pô. Tipo, cara, que bermudas são essas? E todo mundo entrando com tudo escrito Burpee Brasil pequenininho, pá, não era aquela coisa chamativa. E ali a galera falou, bom, Cardoso está vindo com um negócio legal também, porque todos os shorts antigamente eram elásticos, PM, G e GG. E a Reebok só trazia para o Brasil pouquíssima coisa. Então, eu acho que a Reebok focou muito na parte de tênis e o vestuário foi uma coisa meio que... Só vamos produzir pro games aqui, tá tudo certo. Era meio que trocar o pneu com o carro andando. Você percebia que era assim, joga uma estampa assim, joga alguma coisa assim, e não tinha uma coisa. Tinha uma bermuda deles que eles até colaram uma lixa, como se fosse uma espécie de lixa na frente. Eles começaram a entender um pouquinho mais, só que não tinha preço. Não tinha um preço acessível no Brasil, e era só PMG e GG, então você comprava e ficava larga. E eu sempre gostei de board shorts numérico, então quando a gente lançou a Burpee, ela ficou conhecida como a marca de bermudas, que era do 38 ao 46. E por acaso, quem me fez crescer até os 50 foi o Broco. E olha foi só. até... Grande Broco. Broco, você não tá aqui Broco. hoje, mas, poxa, tô sentindo sua falta. O Broco é fantástico. Eu conheci o Broco dentro do box dele, num dia de vendas da Burpee. E a gente, na verdade, foi no Odd Jam que eu levei a surpresa para ele, que foi a bermuda, né? Que ele pediu 50. E ele me falava assim, Cardoso, ninguém olha para os gordinhos. As pessoas não olham para... E assim, a grande maioria dos gordinhos não conseguem bermudas numéricas. É sempre elástico. Então, se você realizar essa parte, eu acho que você vai ter um retorno legal. Eu não falei nada com o Broco, cheguei no Odd Jam, peguei aquela bermuda 50, Broco, é para você. E aí a gente começou a trabalhar em cima daquela numeração para justamente você conseguir treinar e um board short numérico, você tá bem vestido para ir para qualquer lugar. E assim foi. Então a Burpee começou, foram 6 meses de uma marca de shorts. E é muito engraçado, a gente só tem 3 anos de vida, 3 anos e 1 mês agora, vai fazer daqui a pouco. Então, praticamente 6 meses da marca, eu não lancei uma camiseta, foi só bermuda. Pô, e que short... legal, cara. E parabéns por essa... É o que eu digo, né? A importância de você ouvir as pessoas e a necessidade, né? Porque
muitas marcas, muitas empresas e muitos box, que nem a gente estava falando anteriormente, não ouvem o que as pessoas estão buscando, o que as pessoas querem, o que elas querem, aonde que ela... Porque assim, o dinheiro tá aí, né? O dinheiro tá aí. A gente precisa mostrar para as pessoas o que elas querem comprar, né? Então, pô, cara, essa tua iniciativa aí com o Broco, sensacional, cara. Parabéns, pô. Sim, obrigado, mas devido ao Broco, cara, isso aí é um cara assim iluminado, eu tenho um carinho gigante por ele, pisciano também, emotivo. E eu lembro quando eu fui visitá-lo, ele fazia aquele telecurso 2000, né, do Broco, e aí ele não tinha parceria com ninguém ainda, e a Burp, ela sempre teve essa visão, porque eu sempre pensei assim, por que não dar a oportunidade às pessoas que ainda não têm parceria com ninguém? O primeiro atleta foi o Filemon Fernandes, até hoje está com a gente, Tatiane Freitas, lá da Vitória, e o Broco chegou ali naquela época também. E aí, quando eu falei com o Broco, eu falei, cara, eu gostaria muito que você fizesse parte aí da Burp Brasil. E ele falou, por quê? Quem sou eu, né? Ele falou, eu falei, cara, você é o cara que é coração, é verdade. E naquela época eu já tinha muito disso. Eu pensava, bom, o que eu vou querer para representar a minha marca? Eu quero números, seguidores, ou eu quero realmente pessoas reais, Exato. Pessoas que tocam, porque hoje a gente vê muito disso, né? Hoje a pessoa está falando de uma marca, 2 meses está falando de outra marca dentro do mesmo nicho, daqui a 6 meses ela fala de uma terceira marca, em 1 ano ela fechou parceria dentro do mesmo nicho com 3 marcas diferentes. E ela perde a credibilidade na palavra. Então... É o que... E aí, entrando um pouquinho aí no marketing, né, que é um dos meus principais nichos, é aí que muitos influenciadores perdem campo, né? Quebram a jornada, porque... eu concordo que tem dos dois lados, né? O influenciador e as empresas. Por exemplo, tem empresas que acreditam que atleta é vendedor. E, mano, atleta não é vendedor, né? A ideia é você ter uma boa estratégia, desenvolver um storytelling ali, contar, né? Enfim, influenciar, mostrar os diferenciais. Pô, é um outdoor, né? Enfim, é a forma de você fazer a sua propaganda. Mas você julgar o sucesso, você medir o sucesso daquele influenciador só pelo quanto ele tá vendendo, pô, contrata um vendedor então para sair pra rua, entendeu? Justamente. Eu acho muito errado isso. Isso é uma coisa muito, muito errônea e bizarra. E assim, eu gosto muito da case do André Sanches, por exemplo. O André, ele saiu do CrossFit, ele foi pro triatlon, e ele continua pegando vários outros patrocínios maravilhosos. Já troquei ideia com ele, ele já me vendeu um seguro dele. Eu acho que ele já vendeu seguro para todo mundo. Se fizer uma live com o cara, o cara é tão bonito. O cara é muito bonito, não tem como você dizer não para ele. E aí, nessa conversa com ele, é o que eu falo. Ele criou um produto que é o Garage. Se você parar e analisar, você nunca imaginaria aquilo. Ele criou um produto dentro de casa, ele conseguiu comercializar aquele produto. Existem pessoas sedentas toda segunda-feira para assistir o YouTube dele. Puta audiência. A galera fala assim, cara, eu não consigo começar o dia sem os seus vídeos. Eu já vi nos comentários. Então, assim, é fantástico. E se você parar e analisar, ele teve uma imersão no triatlon no começo, um pouquinho antes da pandemia. Então, ele não conseguiu competir ainda. Mas várias pessoas de triatlon seguem ele. Ele precisou ter resultado expressivo lá, que fui campeão de alguma coisa. Não, ele vem de um lifestyle. Exato. Ele vem de um estilo de vida de ser atleta. E ele vende isso de forma voluntária, porque é o estilo de vida que ele gosta. E o André, ele nem é comercial nas redes sociais, cara. Sim, você vê ele, às vezes, quando ele vai gravar um story ali, né, gente, a Polar, você vê que ele trava, ele não é aquele somebody love, assim, né? Né? Não é forçado. Exato. Mas eu acho que isso que vende bem, porque as pessoas querem justamente isso, ser humanos. Elas não querem mais aquela coisa automatizada, robô. Então, quando você vem de verdade, quando você fala... Né? Aqueles atores. Ator, você vê muito ator que pega e fala, nossa... agora a gente está vendo aí um produto, sem dar nomes da empresa para não receber um processo, de botar na boca e aumentar a respirabilidade. Todo mundo já mostrou que isso não adianta nada. Então, assim, eu vou me associar a um produto, eu falo muito disso, e algumas pessoas me perguntam sobre atletas, sobre o que precisa ser para ter ou fazer
para estar junto com a Burpee Brasil. E eu uso muito a case do Ibrahimovic, cara. O Ibrahimovic, ele recebeu... Para mim, esse cara é fabuloso, eu sou fãzaço dele. Ele recebeu uma proposta de milhões de euros para ser garoto propaganda da PokerStar.net. E aí ele falou, tá, mas eu não jogo poker. Exato. E os caras falaram assim, não, mas qual o problema e tal? A gente vai te dar um coach de poker. E ele falou assim, mas eu não quero jogar poker, eu não gosto de poker, eu não vou me associar a um produto que eu não creio. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com ele. E ele não fechou, quem foi para lá foi o Neymar, no lugar dele. Então, o que acontece com esse cara? Ele rejeitou 14 milhões de euros por ano nessa associação, só que ele teve o passe dele valorizado. Exatamente. Então, ele não se associa a coisas que ele não crê, ele não se associa a coisas que ele não usaria. E isso a gente vê muito. É muito triste quando você vê um determinado influencer ou atleta que ele usa um produto de uma marca, virou a câmera, ele fala para as pessoas, nossa, isso aqui é uma porcaria. Exato. Eu só tô mesmo por causa da grana. Então... E tu sabe, falando isso assim, Cardoso, aqui na agência, a gente faz isso para escolher cliente, cara. Sim. Entendeu? Não vou citar nomes, obviamente, também, mas tem um produto aí no mercado tal que eu provei já anos atrás e, cara, e não desceu. Para mim não desce, eu falo que é ruim e, tipo, não consegui usar. E aí, né, determinado momento, uma outra marca desse mesmo nicho bateu na porta da agência e falou, cara, eu quero conhecer mais, blá. Eu falei, ó, antes da gente seguir, manda o teu produto aqui, eu quero provar, o time vai provar. Porque como é que eu vou montar uma estratégia de marketing, planejamento estratégico, campanhas de Facebook Ads, Google Ads, blá, se eu não acredito, se eu não gosto do produto? Né? E aí, claro que nos bastidores eu conheço atletas que falam, cara, não, eu uso isso aqui só pelos benefícios, mas não roda, entendeu? E etc, etc. Então, tem muito disso, né? Da verdade, você não pode só olhar pro contrato. É bom ganhar dinheiro? Com certeza, mano. Eu digo assim, ó, quem não gosta de ganhar dinheiro é porque nunca ganhou. Sim. Porque depois que você ganha dinheiro, você aprende que é bom demais, entendeu? Mas não dá para resumir tudo ou decidir tudo só pela quantidade de zeros depois, sabe, do ponto ali. Sim. E até uma das coisas que é importante, que acho que poucos analisam, por exemplo, a gente está com 3 anos e pouquinho e praticamente os atletas que começaram com a gente continuam até hoje. Então, ter uma empresa que se preocupa realmente numa relação longa com o atleta, né? Então não é aquela relação de vamos fechar um contrato aqui de 6 meses, vou usar a sua imagem, trazer o máximo de seguidores, reter o máximo de clientes e depois beijo, tchau. E é o que a gente mais vê. Então, assim, é uma troca mútua. A empresa deseja aquilo e o atleta também, o influencer deseja a receita alta, imediatismo, que a gente falou anteriormente. Enquanto tem empresas que realmente prezam por isso. Longos anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos com a mesma pessoa. É uma construção, porque né? É uma construção. É uma imagem que, assim, quando você fala daquela pessoa, ela associa àquele produto. Então, a pessoa parece que carrega o sobrenome daquele produto. É mais ou menos o que a gente fala, tipo, Neymar, com Nike. Você já não lembra mais do Neymar com a Nike, já lembra ele da Puma, porque o cara chegou e o marketing foi muito bem feito, de um change game total ali, e a Puma cresceu em vendas absurdamente por causa do menino. Exato. Então isso é fabuloso. Mas, infelizmente, no nosso mercado, a gente vê muitas empresas que aparecem de formas meteóricas. Então, isso é uma das coisas que eu sempre comento assim, o CrossFit é a minha vida, não tem como. Eu nasci do CrossFit, eu fui representante comercial do CrossFit, fui coach, fui head coach, proprietário de boxe, montei campeonato, montei o Brasil Strong Camp, que a gente trouxe o Queens in Show na época, gerenciei cursos, minha esposa eu conheci no CrossFit, então assim, a Burpee Brasil é a minha vida, isso me move. E nunca foi dinheiro. Dinheiro eu acho que é a consequência de um bom trabalho. E, infelizmente, quando a gente vê empresas que aparecem, então, assim, pessoas que nem praticam CrossFit e vê ali uma oportunidade, de repente, um cara de 50, 60 anos que olhou aquele mercado, opa, dá para eu dominar esse mercado aqui porque eu tenho grana e tal.
isso vai minando um pouco o nosso esporte e deixa com que o esporte não cresça, porque essas empresas aparecem e São somem. sanguessugas, né, Cardoso? E aí quando você fala, né, pô, cara, você teve toda aí uma carreira como coach, como head coach, proprietário de box, e aí fez evento, Uhum. e a gente estava até falando antes da gravação, né, a gente tem uma história parecida, de certa forma, né, sempre cutucando alguma coisa, sempre cavocando, e, pô, trabalhou lá com empresa de equipamento, quer dizer, você percorreu toda uma trajetória que, resumindo, finalizou, não que finalizou assim, mas foi necessária para que a Burp surgisse, né? Sim. A somatória de experiências, a somatória do que você aprendeu e desenvolveu ao longo de todos esses anos, surgiu a Burp Brasil ali com N soluções que você está desenvolvendo hoje, né? E isso é muito engraçado, porque a gente ainda tem algumas coisas, por exemplo, por que vocês não fazem isso? Ou por que vocês não lançam aquilo? Porque isso vende muito, dá muito dinheiro, só que não é identidade nossa. E a gente ainda bate muito nessa tecla. Eu não estou preocupado em fazer um determinado produto porque ele vai vender muito. Ele tem uma identidade, ele tem uma conexão com a Burp. Se ele não tiver, não faz sentido. Eu não vou fazer nada por dinheiro, porque se fosse por dinheiro, a gente estava em outro ramo. Então, estaria, sei lá, engenharia civil, qualquer outro lado, Exato. não trabalhando com fitness, que a gente sabe que, infelizmente, 5% da população brasileira é fisicamente ativa. Então, a gente trabalha com nicho, e aí eu falo, o CrossFit é um nicho nichado. Ele é menor ainda. Uhum. Já foi um pouco maior, né? Em relação à reverberação aí, e a gente vem trabalhando para ver se ele retorna, né? E Nesse papo é legal, Boico, você ah, nessa área de publicidade, você acredita, eu penso um pouco, já pensei sobre isso, você acredita que caso a CrossFit Inc. pagasse para influencers realmente fazer os treinos, ou seja, por que não volta um ator da Globo a praticar CrossFit? Por que não volta? E ela pegar essa verba e começar a trabalhar esse marketing de justamente massa. A gente não vê isso. E eu fiquei pensando nisso outro dia. Eu falei, cara, qual foi a época de ouro do CrossFit? Era Giovanni Elbach, Giovanna Antonelli, Lucas Luco e tudo mais. Essas pessoas, não é que elas conseguiam influenciar, elas conseguiam prospectar o nome, a palavra do senhor CrossFit. eu concordo com você. Uma vez até eu vi o Dave Castro falou isso, e eu tive a oportunidade de conversar várias vezes com o Dave Castro por e-mail e tal, sobre o Brasil mesmo, sobre a minha visão tanto como proprietário de box como publicitário. E cara, eu acho que o ponto é o seguinte. A CrossFit, e eu acredito que tende a mudar, daqui pra frente com a visão do Eric, né, que comprou em 2020 a CrossFit, agora realmente é um business, né, tanto é que nos games agora eles só queriam vender tudo que podia ser vendido, e não tá errado, né, é um produto, mas assim, olhando pra trás, eu acho que demorou muito tempo para que realmente a cúpula do CrossFit ficasse sabendo sobre o Brasil, sobre as necessidades. E eu vou te falar mais, cara. Ouvindo de bastidores, eu acho que até hoje eles não sabem a real do que acontece aqui. Né? Passa por um pente muito fino ali o que vai chegar para eles. Né? E aí pessoas que tentaram levar de certa forma por outros canais, por outros caminhos, acabaram sendo penalizadas por isso. Né? Eu não sei o quanto você está ciente de toda essa história, mas sim. né, existe muito burburinho no backstage de toda essa história da CrossFit no Brasil. Mas, cara, eu acredito que a CrossFit ela precisaria, se ela quisesse resgatar o que o Brasil já foi, né, para a CrossFit Inc., ela precisaria colocar profissionais capacitados em todas as áreas aqui no Brasil, para realmente fazer o negócio acontecer, entendeu? O Brasil é muito grande, a gente está falando do segundo país com o maior número de filiados no mundo, e mesmo com aquele escândalo que teve do Greg e todo mundo saindo de filiação, o que eu estou achando bonito é que eu estou vendo a galera voltando a se filiar agora, então ela acreditando no produto novamente,
dando chance novamente, mesmo com o dólar a R$ 6. Uhum. Então, assim, eles têm que ser olhados com mais carinho. Essa pessoa, ela está voltando para dentro de um produto que ela chegou a desacreditar durante um tempo. Então, o que a gente vai fazer de mudanças? Eu como empresário, viria assim, o que eu posso fazer para que essa pessoa enxergue que mudou, que a gente vai tratar de outra forma? E isso é uma coisa muito engraçada, porque a gente estava até comentando uma vez, é um iceberg, né? O nome CrossFit é uma marca. Falar CrossFit, que nem a gente está falando, antigamente já foi até uma coisa que dava medo. Uhum. E eu falava assim, cara, é o céu e o inferno, é mais ou menos assim. Nossa, se você usar o nome CrossFit de forma ilegal, você vai ser processado. É que nem aquele, se você não for uma boa pessoa, você vai para o inferno. Aí se pergunta, nossa, mas existe o inferno? Será que não existe? Aí a pessoa arrisca para saber. E foi o que aconteceu com a CrossFit no Brasil. Elas começaram a arriscar usar o nome sem pagar afiliação, e elas viram que não tinha punição alguma. Chegava Nada acontecia. Um e-mailzinho de vez em quando alguém denunciava depois de 6 meses e o processo propriamente dito, né, a punição propriamente dito nunca aconteceu. Eu, pelo menos, não conheço nenhum histórico de alguém que foi processado por usar a marca indevidamente. Eu conheço um extrajudicial de e-mail só e, no máximo, não passou muito disso. E todo ano tinha essa promessa de um escritório de advocacia que ia estar frente à gestão. E nesse iceberg de problema, eu acho que a base é o vestuário. É isso que é engraçado. Porque, assim, a partir do momento que você escreve CrossFit numa camiseta, cara, isso é pirataria, é crime. É a mesma coisa que eu escrever Flamengo aqui. Uhum. E eu não posso vender uma camiseta do Flamengo. As pessoas sabem disso e elas continuam fazendo. E qual era a forma mais fácil de você atingir massa? Autuar essas pessoas. Então, a partir do momento que a CrossFit Brasil autuasse, chegasse numa marca e falava, cara, a gente vai entrar com um processo contra você. Você deu um exemplo para a grande massa, porque se ela começa no vestuário, eu já fui na Renner e vi escrito CrossFit, cara. Na Renner, bem grande, assim. Caraca, mano. Olha, e aí vamos dizer assim, vamos falar aí de processo. Pô, que bom, cara, olha quanta receita vocês iam tirar dentro de um processo contra a Renner. A Renner é gigantesca, então, assim, é uma forma errada, só que, de repente, a Renner nunca soube disso, porque ela nunca viu um exemplo de processo. Ela nunca teve uma punição, então ela não enxergava. O vestuário, ele é um outdoor ambulante. A gente via marcas que antigamente jogavam o nome Guess, gigantesca, Abercrombie, coisas que eu tenho pavor. E eu sempre nunca entendi isso. Nike, Puma, Adidas, é sempre os logos gigantescos. E a gente veio com BB pequenininho nas coisas, o Banco Brasil pequenininho, sendo minimalista. Então, assim, é um outdoor. Se você sai na rua escrito CrossFit, 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 e não existe uma punição, eu mesmo já denunciei, cara, umas 12 marcas de uma vez, fiz uma lista. E, infelizmente, não teve. Eu me preocupo muito com isso dentro da Burpee Brasil. A gente escreve o esporte do fitness, a gente escreve outras coisas para não escrever CrossFit. No máximo, você vai ver lá uma hashtag de CrossFit quando é um repost de alguém. E aí eu não tenho propriedade sobre aquelas palavras. Isso é até muito interessante no Instagram, né? Uhum. A gente se preocupa quando repostar idêntico ao que a pessoa escreveu, porque é a identidade dela, são as palavras dela. Eu não posso modificar as palavras dela. Então a gente sempre existe bota lá. Uma propriedade intelectual ali, né? É uma propriedade intelectual. Né? E cara, eu de certa forma, como empresário no nicho do CrossFit, eu me desanimei muito, assim, com o caminho que a marca, né, que a CrossFit Inc. escolheu trilhar dentro do Brasil, né? Eu acho que a cobrança poderia ser diferente em relação ao custo da afiliação, poderia ser, né? Eu me desliguei total, assim. Hoje eu não sei exatamente como é que estão. Alguns me falaram que hoje você já consegue fazer um parcelamento e não sei o quê. Sim. Mas assim, poxa, você tá no Brasil, segundo maior mercado. Cara, é igual assim, Nike. A Nike, ela tem um escritório da Nike Brasil, né? Enfim, então assim, poxa, cria um escritório, coloca pessoas capacitadas, não adianta só colocar pessoas. Coloquem pessoas capacitadas
que vão se comunicar, que vão entender do que precisa ser feito e como ser feito. Monta um dossiê bonitão e senta lá na mesa com o Eric lá e fala, ó, o Brasil tá assim por causa disso, por causa disso. Eu tenho certeza absoluta, cara, eu não conheço o Eric, nunca conversei com ele, mas assim, eu tenho certeza absoluta, pelo que eu leio sobre ele, com a visão que ele tem de business, que o cara iria entender e tentar compreender e encontrar a melhor solução para que a empresa que hoje é dele cresça cada vez mais. Sim. Parece uma coisa simples, mas assim... E né, Cardoso? É simples, cara. É complexo, mas, por exemplo, se você abre um banco, uma conta aqui, se a CrossFit abre uma conta de banco aqui, quando você parcela isso, o pagamento é no cartão. Eu lembro na minha época, só de IOF ia quase R$1.000, agora passa de R$1.000. Sim. Então, assim, quem tem que pagar isso é o brasileiro, sendo que ele é um prospectador daquela marca. Então, assim, durante muito tempo, eu falo que a gente foi testemunha de Jeová de CrossFit. Que batia na porta e falava, já falei de CrossFit para você hoje, já falei de CrossFit para você hoje. Então, assim, a gente prospectou essa marca pela paixão. E a gente tem essa paixão até hoje, cara. Eu não conheço uma pessoa que é praticante de CrossFit, quando a pessoa pergunta assim, mas o que é CrossFit? Cara, ele perde meia hora para explicar aquilo. E ele fica falando e falando e falando e falando com amor. Então, eu acho que foi um modelo de negócio onde que dependeu muito mais do afiliado do que da Inc., porque o afiliado ele era o prospector de tudo isso. Aí demorou muito tempo para o jornal ser traduzido para português, todas essas partes que você traz um network mundial de como é que os caras estão trabalhando lá fora, como é que nos Estados Unidos está rodando nos boxes, como é que está rodando na Europa, e aí você consegue realmente mensurar o seu trabalho aqui, você consegue se espelhar, consegue ver o que você está fazendo. Então, acho que faltou muitas ferramentas durante muito tempo, e por a gente ter a faculdade de educação física, muitos profissionais acham já assim, cara, eu tenho um embasamento científico muito maior do que, de repente, um americano nessa área. Por que eu não pego esse modelo de negócio e dou a minha cara, a minha roupagem? E foi o que a gente viu. A gente foi vendo muita coisa, tipo, entrando dentro dos boxes, então aulas específicas de uma coisa, de outra. Agora a gente tem bastante, depois que vocês começaram a trabalhar, por exemplo, com a Salt, com a parte de remo, a importância de um trabalho de remo. Eu cheguei a fazer um curso de remo em 2014 também, acho que foi lá no Arnold, ou 2015. Então, assim, que a galera não sabia remar, essa era a verdade. Exato. Então, você chegava no box, você ficava assustado com o pessoal remando de forma errônea. Mas aqui é explosão, tem que fazer o máximo de calorias. Sim, mas e gastar o menos de energia? Não importa. Então, assim, o brasileiro, eu acredito que ele tem uma caixa de ferramentas que ela é monstruosa. E a gente tem uma coisa muito forte nisso. A gente carrega muita propriedade para os alunos. Isso, claro, profissionais que estudam, se aprofundam e tudo mais. E isso é diferente do mundo todo. E aí, quando esse cara pensa, nossa, eu estudei tanto, investi tanto em curso, eu fiz tanto e eu estou pagando $3.000, só que eu não estou tendo nada, só um nome, ele se revolta e ele acha, com razão, que o nome dele está acima daquele nome que é o boxe. Então, assim, por que o meu nome tem ali CrossFit, não sei o que lá, e não é João de não sei o que lá? Porque o nome dele hoje tem tanta força, a propriedade que aquele profissional trabalhou com tanta qualidade na comunidade dele, o aluno não está mais preocupado se ele é ou não CrossFit, está preocupado se ele está à frente da aula. Exato, exato. E justamente isso, como você falou, acontece porque o profissional, quando ele perde essa paixão, né, e quando ele fica descrente com a CrossFit por si só, pelo todo, ele percebe que ele é maior do que a marca, né? É ele que tá fazendo. Porque assim, se a CrossFit se tornou, se o Brasil se tornou o segundo mercado, né, com o maior número de box afiliados da CrossFit, foi porque o brasileiro permitiu isso, foi porque o brasileiro acreditou nisso, foi porque o brasileiro criou esse movimento. Mas
eu resumo que foi uma via de mão única, né? Nunca foi Sim, uma via de mão dupla, de nunca mão teve uma dupla. troca, né? E E a aí, gente sabe que o brasileiro tem um costume de, entre aspas, destruir essas culturas, que a gente viu isso no spinning. O spinning era licenciado, era a mesma sim, coisa, era uma franquia, e eles começaram a perceber que se botasse o nome spinning na academia, não era autuado. Então, não é que o brasileiro ele tem o costume de destruir aquele modelo de negócio, é porque aquele modelo de negócio tem uma aplicabilidade nos Estados Unidos que não acontece tanto por leis, tanto por tantas coisas. Hoje, um processo judicial no Brasil é 8 anos. O cara dá negativação de CNPJ, abre outro e vai fazendo outro. E, infelizmente, a gente tem uma justiça branda que, para quem quer trabalhar contra a lei, é favorecido nesse país facilmente. A gente vê isso aí. Mas eu creio muito, cara, nesse retorno pós-pandemia. Eu acho que se reciclou. Eu estou vendo muito uma evasão de alunos e uma nova inclusão de novos adeptos. E muitos boxes fecharam. Os que fecharam são os que ou passaram por muita dificuldade, muita, mas eles tentaram se manter de alguma forma. Eu tenho um exemplo lá do Zanca, que é o treinador da Fernanda Dotto, lá com ela em Cuiabá. Cara, esse menino é altamente resiliente. Em um ano ele trocou de espaço 4 vezes. caraca. Então, ele construiu nos fundos da casa da Dotto o box dele. Quando ele saiu de um galpão, agora ele já está em outro. Isso é amor. Porque se fosse outro cara, já teria desistido. Então, eu acho que na pandemia, 90% do que se mantiveram são os que realmente amam aquilo ali. É a cachaça dele diária. Então, assim, ele não consegue viver sem estar à frente de aula. Eu, até hoje, sinto muita falta disso. Eu falava, cara, nunca foi trabalho. Aquelas 4 horas era a melhor hora do meu dia. E que eu conseguia transformar na melhor hora do dia daquelas pessoas. Eu falava, cara, os problemas deixa aqui nessa caixa imaginária. Eu não quero que você lembre dos problemas. Eu treinei o capitão do BOP do Rio. Então, assim, eram as coisas loucas. Eu chegava para ele Era uma e falava... troca absurda, né? Era uma troca absurda. Eu chegava para ele e falava, cara, como é que foi o dia? Ele, nossa, invadimos o alemão, troquei tiro, não sei o que lá. Eu falei, tá bom, cara, vamos deixar tudo ali de fora, diminuir o peso. Eu não quero que você coloque a raiva na carga. Eu não quero que você coloque a raiva no movimento para você não se lesionar. Eu quero que você saia daqui com endorfina, com prazer. A serotonina lá em cima, você relaxado. Então, eu acho que isso vai mudar. Eu tô vendo um cenário assim novo. Estou vendo uma reciclagem de alunos, uma reciclagem de atletas, reciclagem até de influências, que é importantíssimo isso também no meio. Estou vendo mudando muitas coisas. Então, assim, talvez pode ser a chance desse change game novamente, mas precisa que a Inc. venha. Precisa ter um movimento por parte deles, né? Precisa ter beleza, a gente vai sentar aqui, vamos criar toda uma estrutura necessária para fazer acontecer. Concordo com você. Mas falando, obviamente, desse, né, conectando aí com a Burp Brasil hoje. A Burp é uma marca que ela, né, teve a sua origem aí através da modalidade do CrossFit e tal. E futuramente, quais são as ideias? Hoje a Burp eu falo que é um monstro. Eu não tô conseguindo controlar esse monstrinho assim, que eu acho que quanto mais comida eu dou para ele, mais ele quer comer. Então, ele tá virando um Godzilla, assim. Então, em 3 anos, a gente praticamente tem 2 anos de pandemia. Uhum. E se você pegar em 3 anos uma empresa crescer com 2 anos de pandemia, e eu só tenho a agradecer ao público para eles entenderem a qualidade dos produtos. No começo as pessoas falavam, nossa, mas os produtos são caros. E aí, nesse face-to-face que a gente tinha, né, eu conseguia fazer um atendimento e explicar, cara, por que é caro? Aí ele, não, porque eu posso comprar um short numa Riachuelo, Renner, e R$ 50. E aí não me importo se rasgar, porque depois vou lá e compro outro. E aí tem até um documentário, que é até legal a gente falar aqui no Papo de Fitness, para todo mundo assistir, que é o The True Cost, que tem no Netflix. É sobre esse consumo exacerbado, doentio, de vestuário. E o quanto isso é poluente no mundo. Depois do petróleo, é o segundo maior poluente no mundo. Caraca. É o têxtil. Então, assim, o americano ele tem uma cultura de consumo de vestuário, de $5 um vestido, que elas usam uma vez e jogam fora. E o americano chega a jogar por ano mais de 10 quilos de roupa, cada indivíduo, fora, no lixo.
E eu tenho até hoje bermudas de 15 anos, cara. 15 anos que eu uso a mesmo short, a mesma bermuda, e ela tá intacta, e eu treino e tudo mais. E foi quando surgiu essa ideia de, falei, cara, por que eu não enfio travete na bermuda toda, faço agulha 3 costuras, uso linha anti-assadura, faço não sei o que lá, e aí eu lembro que um dos caras chegaram para mim assim e falaram, por que isso? Aí eu falava, não, porque o CrossFit é muito contato, ele é muito violento, então ele destrói a roupa. Ele falou, cara, mas você tem que fazer roupa vagabunda, porque senão ele não compra outra. E eu falei, por quê, velho? E aí eu pego um mindset, né? É um mindset horrível que, assim, infelizmente as magazines são essas grandes lojas, Riachuelo, Lavan, Renner, Líder, C&A. As magazines, elas são produtos de massa. Então, eu visitei agora, eu estava até comentando contigo, a Brusque, a Havan está fazendo 8 milhões de roupas mês em Brusque. Porque com a alta do dólar, a alta de importação, hoje eles já não fazem mais na China, Camboja, já ficou melhor voltar para o mercado nacional e fazer aqui. Só que a gente tem um sucateio de mão de obra, isso é muito sério. Então, costureiras que ganham valores baixíssimos, ganham 80 centavos para fechar uma peça, cara, isso é criminoso. E é uma das coisas que a gente sempre se preocupou muito. O Broco, ele sempre bateu na tecla sobre isso, sobre a gente trabalhar só com locais que tem o selo ABVTEX, é tipo um Inmetro do têxtil, é a Associação Brasileira do Têxtil. Se tiver uma rachadura dentro do galpão da confecção, os caras vêm e autuam. Então, nesse documentário do True Coast, por exemplo, mostra um cenário no Camboja, onde que cai um prédio com 900 costureiras. E o proprietário fala, não me importe os corpos, tirem as máquinas e continue o trabalho. Então, assim... Caraca, véio, que pesado, hein? É pesado, é doentio, e ao mesmo tempo a gente não tem noção da necessidade do cultivo do cotton, do algodão. Então, cada vez mais eles usam agrotóxicos no Vietnã para esse consumo. E a cada 10 crianças no Vietnã, nessas áreas de plantio de algodão que vem a nascimento, pelo menos 4 nascem com deformação. Tanto de deformação óssea quanto retardo mental devido ao uso exacerbado de agrotóxicos para acelerar o crescimento do algodão, para acompanhar o que a gente chama de fast fashion. Hoje a Zara, ela lança uma coleção por semana. Nossa. E assim, para quê, cara? É uma pergunta que eu me faço muito. Para quê? Então, assim, o conceito da Burpee vai continuar batendo nessa tecla de bermudas. A gente quase lançou uma bermuda com 1 ano de garantia. Então, se você conseguisse estourar ela em 1 ano, a gente trocava. Só que a gente lembrou que a gente está no Brasil e que, infelizmente, a pessoa poderia chegar no final e dar uma rasgadinha e falar, opa, rasgou. A gente sabe que nem todo mundo o jeitinho brasileiro. Mas a gente produz um conceito de vestuário para a vida toda, indestrutível. Eu falo, o moletom da Burpee é para 10, 15 anos, brincando. Uma bermuda da Burpee é para 4, 5 anos. O Broco tem bermuda nossa há 3 anos. Pergunta a ele como é que está intacto. Então, assim, a gente se preocupa muito com isso. Então, vale a pena você gastar um pouco mais, o preço ser R$40 de diferença numa marca de massa, só que você não está poluindo, você tem um consumo consciente. E aí, nessa área de publicidade, é muito legal que eu nunca esqueci um documentário que eu assisti da Heineken, e era o diretor de marketing da Heineken, que ele falava assim, eu não quero que uma pessoa consuma 10 long necks de Heineken. Eu quero que 10 pessoas, cada uma consuma uma long neck de Heineken. Então, é o produto... Eu não me preocupo em vender em massa. A gente se preocupa em vender qualidade e não preço. E isso veio mudando muito e a Burpee acabou atravessando a fronteira do CrossFit. Então, hoje tem muita gente que usa a Burpee Brasil sem ser praticante de CrossFit. E isso martelava muito na minha cabeça, porque eu pensava, cara, eu nunca surfei. Eu fui surfar agora com o Gu Lemos lá no Guarujá, o Anderon também foi surfar lá agora. E, pô, eu carioca, 32 anos, nunca tinha surfado assim. E eu pensei, por que eu usava Hip Cool? Por que eu usava Billabong, Kicksilver? Porque tinha um lifestyle ali por trás e tinha a qualidade do produto. Sim. Então, por que um não praticante de CrossFit não poderia utilizar Burpee Brasil? E aí eu percebi que o marketing nosso estava muito fechado só no CrossFit.
E as pessoas de fora, amigos meus pessoais, falavam assim, pô, cara, eu acho suas bermudas lindas, mas eu não faço crossfit. E eu falava, ué, mas você surfa? Aí ele, não, por que você tem hip cool? E aí eu percebi que a gente se fecha muito no CrossFit, né? Sim. É a nossa patota ali, a gente só quer circular com as mesmas pessoas porque é um linguajar que só a gente entende, entre aspas. São as tribos, Então, né? Quando você cria as demandas de acordo com a tribo, só que quando a gente, não sei se você já leu, eu tô terminando de ler agora o livro Tribos não. e fala muito sobre isso, assim, do que, pô, peraí, uma tribo, ela tem, né, os seus, as suas crenças, ela tem os seus motivos, ela tem um líder de certa forma e tudo mais. Mas existe um propósito ali. Só que se você para olhar para a tribo do lado, você entende que cara, é a mesma segmentação de certa forma, a mesma caminhada, né? Então você consegue replicar muitas coisas e maximizar isso. E aí, você tava falando da Hip Cool ali. Cara, eu fui um cara que usei muito tempo Hurley. Sim. Usava muito, cara. Surfei quando era mais novo e tal. Mas não era por causa do surf, era porque eu curtia, né? Pô, aquelas bermuda Phantom, aquela. Pô, muito legal. E só que aí falando de qualidade, cara, eu senti que a Hurley perdeu qualidade quando a Nike comprou ela. Muito, 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 muito. Eu era um fã, assim, aficionado deles, e é o problema que a gente fala da massa. Então, quando você trabalha numa indústria, e isso me perguntam muito, que nem você perguntou, aonde que a Burp vai chegar? E eu me preocupo muito com isso, porque o crescimento de uma empresa, ela pode, algumas vezes, afundar a empresa, porque você perdeu a propriedade do que você iniciou. Então, pô, eu poderia muito bem fazer agora que a Burp está conseguindo já. A Burp já é conhecida nacionalmente, está no TCB desde o primeiro ano, fez os seus campeonatos online, fez o Brasil Strong Camp, fez os aulões de arrecadação de alimento, de roupa. Então, assim, a gente já tem uma bagagem, um lastro, para de repente, se eu tivesse uma linha de raciocínio, pensar, cara, vamos começar a fazer um produto mais barato, que eu tenho um markup maior e tacar no mercado aí em massa. Só que eu vou perder as origens, a propriedade, a essência do que é a marca, do que é o produto. Então, quando ela, por exemplo, a Hurley saiu e foi para a Nike, ela pega uma multinacional que faz vendas gigantescas e que hoje produz no Camboja, Vietnã, China, em larguíssima escala. E para você controlar uma produção em larga escala, ela, na linha de produção, ela sempre vai ter erro. São seres humanos ali atrás. E quando você trabalha com seres humanos costurando 8, 10 horas por dia, é muito cansativo, exaustivo, é uma coisa louca. Então, uma das coisas que a pandemia trouxe, que eu acho fantástico, é que as pessoas tiveram que comprar no e-commerce. E aí ela nos deu o poder de hoje estar no mesmo patamar, porque hoje eu falo com propriedade. O meu board short bate de frente com o da Hurley se ele não é melhor. Ele bate de frente com o da outra marca se ele não é melhor. Não sei nem se eu podia estar falando essas coisas, mas... Então, assim, hoje eu tenho noção do meu produto e da qualidade do produto. Só que quando veio a pandemia, essa pessoa não podia mais ir na loja comprar, ela tinha que comprar no e-commerce. E por que ela ia comprar naquela multinacional e não dava oportunidade para o produto nacional? Que ele tem qualidade igual ou até superior várias vezes. E a gente viu muitas empresas crescerem na pandemia absurdamente. A gente viu a BAL, que começou em 2014 aqui em São Paulo, que ela é movida para a geração Z, ser vendida para o Grupo Reserva, que na verdade foi também junto com a Schutz, com a Arezzo, o Alexandre Birman, ele comprou por 105 milhões uma empresa que começou aqui no Brás em 2014. Então, assim, você para e pensa, cara, por que o brasileiro ainda tem esse costume de valorizar o que vem de fora e não valoriza o que é interno? E isso é muito engraçado. Eu falo assim, a Havaianas, ela só foi ser valorizada quando ela começou a vender em Nova York a $60, $50. Aí, antigamente, é chinelo de pedreiro, aquele azulzinho. Para fazer rejunte. Agora é o mais caro, o chinelo azul é um dos mais caros. Então, assim, eu pago R$90 num par de chinelo da Havaianas e eu sei da durabilidade daquele produto. Tem um valor agregado, não é mais o preço. Uma brand, com o tempo, ela tem um valor agregado
que você sabe da qualidade, você sabe que se tiver um problema com aquele produto, a pessoa vai trocar, e isso é muito importante. Então, assim, voltando lá à pergunta para onde a gente vai, eu confesso que eu me espelho muito no Brasil, eu não me espelho lá fora, eu me espelho na Mormai. A Mormai tem 53 anos, ou 63, não lembro agora, se não me engano é 52 que ela tinha feito agora. E, cara, por que as pessoas ainda valorizam tanto essas marcas de surfwear lá de fora e não veem a Mormai como um monstro? Ela é nacional, cara. E você falando da Mormai, Cardoso, a Mormai é aqui de Garopaba, né? Eu tô em Santa Catarina, pra quem não sabe. E a minha esposa, ela é atleta de natação e faz travessias, né? Águas abertas. E nesse final de semana que passou, ela foi participar de uma prova, pegou 4º lugar no geral, primeiro da categoria e tal. E eu tava sentado, assim, a gente sempre abre uma tenda, assim, né? Porque, pô, demorou 2 horas a prova dela e eu fico lá na praia, né? Enfim, esperando. E aí eu tava olhando, percebendo... Cara, tinha, sei lá, uns 200 atletas que iam participar da prova. E todo Quanto mundo... você viu de Mormai? Não, e todo mundo de suíte, a grande maioria, né, com a roupa de borracha da Mormai. E aí, um cara que tava que é aqui da cidade, tava na tenda, falou, cara, sabe quanto tempo eu tenho essa roupa? Eu falei, quanto? 20 anos. Olha isso, cara. Isso é fantástico. 20 anos, ele com a mesma roupa de borracha da Mormai ali. E eu falo, caramba, mano. E aí veio um ponto de interrogação, porque eu não sou desse nicho, né? Mas veio um ponto de interrogação que é, cara, como é que a Mormai faz pra ganhar dinheiro com esse cara de novo? Entendeu? E aí eu perguntei, eu falei, tá, mas aí você nunca pensou em renovar? Ele falou, cara, roupa de borracha não, mas tudo que a Mormai lança eu sei que é bom e eu vou lá e compro. Ele passou credibilidade para essa pessoa pro resto da vida. Isso a gente fala, eu falo assim, é o poder do retorno, da recompra, né? Um cliente hoje que compra um material nosso, a gente já fez essa estatística no site, 93% voltam a comprar na Burp Brasil. Que legal. E por que ele voltou a comprar aquele produto? É qualidade, não é porque ele achou o estilo bonito, porque se não tivesse qualidade, é normal isso, você vai no restaurante, o atendimento é péssimo, mas a comida é boa, você não volta por causa do atendimento. A comida é ruim, mas o atendimento é legal, você não volta por causa da comida. Então, assim, É um conjunto, né? É um conjunto. Mas uma das coisas legais, assim, é que assim, a gente chegou a fechar um patrocínio com o Lucas Fink, que ele foi campeão mundial com o nosso board short, foi até o board short Rose, que a gente fez em parceria com a CFP9 na época. Ele surfou na piscina do Kelly Slater com esse board short, ele foi convidado a surfar lá. Então, assim, ali eu falei, cara, que irado, meu sonho também Olha onde tá meus shorts, né? Olha onde tá meus shorts. Então, assim, meu sonho era, e isso no primeiro ano de marca, meu sonho é realmente adentrar outros nichos esportivos, mas sem deixar a raiz. O que é minha vida, o que me fez transformar e ser o Cardoso que eu sou hoje é graças ao CrossFit. Então, assim, a CrossFit Inc. ela pode fazer várias coisas erradas, mas o CrossFit mudou minha vida. E o que eu puder fazer para que esse meio continue se prospectando, ações, que nem na pandemia, a gente fez Cara, eu não sei se isso realmente entrou. Um rapaz falou isso, já pensou que vocês entraram pro Guinness? Eu falei, como assim? Ele falou, cara, você foi o campeonato online com 4.128 pessoas inscritas gratuitos. Foi o maior campeonato gratuito do mundo, que premiou 40 pessoas. Aí eu falei, mano, nunca pensei nisso, não é status. Eu falei, naquele momento eu chamei todas as marcas e falei, o que vocês podem dar de brinde? Vamos se unir, vamos manter o nome aí, porque... E eu lembro assim, eu chorava, cara, Boico, eu te confesso, eu entrei numa depressãozinha de 4 dias. E aí a minha esposa me olhou assim na cama e falou, por que você tá na cama? Por que você tá triste? Aí eu falei, nossa, amor, olha o que tá acontecendo, as pessoas morrendo, a gente pode ir pra rua, pegar um vírus e de repente morrer. E outra, a Burp, como é que vai acontecer? Eu acabei de fazer uma produção em massa, como é que eu vou vender? Aí ela olhou para mim e falou, você sempre teve uma cabeça criativa, para de enxergar o copo meio cheio, então enxerga esse copo como algo maravilhoso para você, enxergar meio vazio, né? Enxerga ele como meio cheio, o que você pode fazer e dali tirar alguma coisa que vai fazer a sua marca crescer, porque enquanto você está fazendo algo, as outras estão paradas, elas estão ali sem saber o que vão fazer também, então quem fizer primeiro vai ser a diferença.
ali eu acho que foi uma coisa assim que mudou muito a Burpee. E ela me trouxe um cenário muito mais macro e amplo que hoje a gente vem adentrando. Então, assim, quero entrar no Surfwear? Quero, mas em budget a gente fala de mega patrocínios, É diferente, né? É isso que a galera não entende. Você falar do nicho de cada. Não tô falando em patrocínio do BCC, do TCB, do próprio CrossFit Games, né? Imagina a Burpee no CrossFit Games. Sim. Irado, né? Mas são esportes que, até mesmo nos menores eventos, a gente já tá falando de um investimento porrada, né? Isso é muito engraçado, porque eu acho que o atleta brasileiro ainda não compreendeu muito bem isso. Quando um atleta ele faz um comparativo com um atleta de futebol, cara, é de uma coisa assim tão pífia fazer uma comparação dessa. O futebol ele tem transmissão nacional, quartas e domingo ou sábado. Então, assim, a gente não tem como comparar um esporte, e isso é muito importante que o atleta de CrossFit ele trabalhe a mídia dele, porque se você está dentro de 4 paredes, treinando uma vez por ano, sei lá, o atleta que só vai no TCB, vamos botar, e tenta o Games, ele vai ficar sumido o ano inteiro. Sim. Ele não vai em competições pequenas, ele não vai em outras competições, e se ele não se filmar, ninguém está sabendo o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Mas ele quer patrocinar, mas eu quero patrocínio, eu queria que a empresa me desse dinheiro, mas, cara, você não está sendo visto. Sim. Então, se você não é visto, você não é lembrado. Não adianta. Uma vez eu vi um empresário do mercado de futebol mesmo, ele falou assim, pô, todo mundo acha que o Neymar ganha muito bem. Não é que ele ganha muito dinheiro, não, ele ganha bem. Mas o Neymar não ganha bem. Sim. Se você parar e fazer a conta que o que ele recebe é muito dinheiro quando a gente compara com outras coisas. Mas as marcas que estão por trás deles é 0,1 porcentagem do que elas faturam com a imagem dele. Exato. Então ele não ganha bem perto do que ele gera para essas marcas em branding, em presença, em autoridade. Não tô falando só em venda, né? Sim. Mas no todo. E é isso que a maioria dos atletas não entende, né? Então, E aí, aqui por conta da agência, né, cara, direto, pô, Boico, vê aí com a empresa tal, eu sei que você tá fazendo marketing deles para ver se eu consigo alguma coisa, Falei, cara, mas assim, o que você tem para oferecer? E aí, eu repito, eu não tô dizendo que eu quero que o cara venda, eu sou totalmente contra as empresas que veem no atleta um canal de aquisição. Mas você tem que pensar, você tem que, quem é a tua audiência? Qual é o teu nível de autoridade? O que você realmente influencia? Porque não adianta você só pegar uma marca para tapar um buraco agora, entende? Você precisa entregar um certo resultado para que você cresça e desenvolva junto com essa marca, né? Sim, isso é uma das coisas que, assim, tem um cenário agora que eu acho que é assustador, que foi o Banco BRB no Flamengo. Por causa do patrocínio no time, eles tiveram mais de 800 mil contas abertas no banco. Caraca. Isso é uma coisa, assim, inacreditável. Por causa de um patrocínio num clube, o cara ter o retorno. E aí você fala assim, nossa, mas 50 milhões, 70 milhões, é uma coisa absurda. E o retorno que deu daquilo para o banco. Então, assim, antes de ter muito disso, né? Por exemplo, o Neymar, quando foi para o PSG, aumentou o número de seguidores. O Messi foi agora, aumentou 12 milhões. Quanto vale 12 milhões de seguidores numa mídia digital hoje em dia? Nossa, absurdo. Então, tem muito disso. Quando um atleta vem para uma marca, beleza, ele pode... É o que a gente fala, a venda, ela é indireta. As pessoas começam a querer usar o que aquela pessoa está usando, ou ter o que aquela pessoa está tendo. Mas uma das coisas que me incomoda muito na cultura do brasileiro ainda, e é engraçado, porque o brasileiro não valoriza as marcas nacionais. E a partir do momento que ele não valoriza as marcas nacionais, ele compra um produto de uma multinacional sem dar o nome. Essa multinacional, vamos dar o nome, já que a gente deu tanto nome, vamos para a Nike. Quem a Nike patrocina no Brasil de atleta? De CrossFit? Conheço uma. Então, e mesmo assim não deve ter verba, deve ser um apoio. Sim. E aí você para e pensa, então por que os atletas estão comprando Metcon e não Nano? Por que a Reebok deixou de patrocinar os atletas brasileiros? Por que a Reebok largou esse mercado? Porque se tivesse essa cultura do brasileiro, cara, eu vou comprar dessa marca aqui porque eu sei que quanto mais ela fatura, mais atletas ela ajuda.
A Exato. Burp Uma coisa que a galera fala, nossa, mas eu gosto muito daquele atleta, não sei o que. Eu falo, cara, quantas vezes você já usou o cupom dele pra alguma coisa? Entendeu? Porque é a forma que você tem de ajudar se você gosta. Você não precisa ir lá fazer um pix pro cara. Pô, tô precisando comprar um suplemento. Pô, eu vou. Cara, eu faço isso sim. Eu gosto de determinadas pessoas. E aí, pô, tá acabando meu whey aqui. Eu vou comprar meu whey. Então, nesse mês eu vou comprar usando o cupom de fulano que eu gosto. No mês que vem eu vou comprar usando o cupom de Beltrano. Justamente para ajudar, né? Porque eu sei que a maioria das empresas, né, acaba reverberando o resultado em relação ao uso do cupom. Então, assim, pô, a gente precisa fazer a nossa parte. Se a gente deseja um investimento maior, deseja. Vamos ajudar o vizinho, vamos ajudar o amigo, né, cara? E não ficar só olhando para as multinacionais que já estão gigantes. tinha muito disso no começo, Rogue, 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 e eu falava, Aham. tá, a Rogue patrocina quem, cara? Eu tive uma discussão, assim, um pouco mais ríspida no grupo dos coaches do Rio, por causa disso que eu falei, tá, mas quem a Rogue patrocina? A Rogue ajuda quem no Brasil? É. E por que você não vai numa Gladys, Spotify? Por que não vai nessas empresas que realmente fomentam completamente? A Gladys é patrocinadora do TCB, a Fortify já foi patrocinadora, já esteve em outros eventos. Um evento, um TCB, só ocorre graças aos patrocinadores e atletas. E esse casamento tem que existir, porque se as pessoas não consumirem os produtos que os atletas são patrocinados, as empresas param de ver o atleta e de repente ela pega um Felipe Tito, ela pega um outro que não tem Exato. nada a ver com aquele nicho, mas que vai trazer um outro retorno de um outro nicho. É uma coisa que eu falo assim, eu falo pros donos de boxe, eu falo, cara, você precisa comprar equipamento? Se organiza para comprar equipamento durante um evento. Uhum. Porque normalmente as marcas já vão estar fazendo alguma Sim, ação e aquela marca vai ver vantagem em estar naquele não evento. está Cara, no o evento. quanto você vai. Velho, você já fez evento, eu já fiz evento, Sim, velho. A gente, porra, é um trabalho absurdo, cara. É uma errado. pressão absurda. E aí, às vezes, você tá com tudo pronto, você fala, cara, eu não consegui uma marca de equipamentos. E agora? O evento não acontece. É simples assim, não acontece. E as marcas pensam exatamente isso. Para que eu vou entrar naquele evento, gastar 10 mil de transporte de caminhão, mais o seguro de carga, porque é um risco. Hoje Sim. no Brasil, os caras roubam fio de telefone, não vai roubar metalão para derreter. Então, assim, o que a marca ganha ao patrocinar aquele evento e estar no evento se ninguém compra o equipamento no evento? E ainda tem isso. Quando a pessoa ainda compra o Rogue, cara, eu, sinceramente, tipo, cara, que maneiro que você comprou o Rogue e tal, legal, mas eu tenho uma cultura na minha cabeça que eu prefiro treinar num box que tem uma empresa nacional do que tem uma empresa internacional. Porque aquela empresa internacional é um luxo, é o Nutella, de repente, que você nem precisava ter, porque hoje as nacionais são E, iguais ou melhores. e é engraçado assim, né? Ah, eu comprei Rogue. E aí a linha que o cara comprou da Rogue não chega nem perto da Nem linha, pé. entendeu? Tipo, é bizarro esse negócio. É só É pra dizer bizarro, que tem, na é verdade. nome, né? É, Infelizmente ainda tem isso. O cara fala assim, nossa, quando chega, já chegou uma menina no nosso stand e falou assim, nossa, mas esse top é o preço da Nike. Aí eu olhei, eu falei, qual o problema? Aí ela, não, porque é Nike. Aí eu falei, sim, aqui é Burp. E aí eu falei, e eu tenho certeza que o meu top é melhor do que esse que você está comparando. Porque um top hoje, bojo removível, parte de elástico e tudo mais, o nosso top é um dos mais confortáveis, entre aspas, porque não adianta eu fazer, e isso é tudo muito bem pensado, tudo que a gente lança, a gente testa antes. A Melina foi atleta da Vitória, eu fui head coach, então a gente sabe da necessidade de um atleta. Uma menina para fazer chest to bar, ela não pode ter os seios balançando, então não adianta eu botar uma tirinha fininha, bonitinha, douradinha, que aquilo não vai ser funcional. E aí, quando ela faz um comparativo desse, eu falo, até quando o brasileiro vai comparar coisas de fora só porque são de fora ou só porque já tem nome no mercado e não valorizar as coisas nacionais? Quando elas começassem a valorizar, a gente conseguiria cada vez mais capitalizar os eventos, capitalizar atletas e crescer mais e mais e mais. E quem ganhava com isso é o esporte. exato. Então, Todo mundo ganha, cara. Todo mundo fica feliz. É isso. agora eu vou fazer um apelo, Você que está ouvindo esse papo de fitness,
Adquira produtos nacionais, compre na Burp Brasil, compre na Formix, compre na Rockbox, compre na Powered by Coffee, são meus parceiros, eu não enxergo nenhuma marca como concorrente. É o que eu falo assim, galera, a pizza é muito grande e eu não preciso comer a pizza toda porque eu vou ter dor de barriga. Eu só preciso de uma fatia do mercado. Exato. A fatia da Burp, de repente, é prezando qualidade. A fatia de uma outra determinada marca é prezando preço. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Vai Exato. ter nicho para todo mundo, vai ter cliente para todo mundo. Você tem que dar esse poder de escolha para o cliente. E o meu campeonato, por exemplo, quando a gente fez lá o campeonato do Burp Brasil Championship, eu chamei, sei lá, umas 7 marcas estavam lá. E de vestuário tinham 4. E aí um rapaz chegou em mim e falou, cara, por que você não deixou só o stand da Burp? Aí eu falei, e se o cliente não gostar da Burp? Ele tem que ter o poder de escolha de comprar um outro produto. De repente, eu sou minimalista e ele gosta daquela marca gigante, com nome gigantesco, e eu não vou estar ofertando aquele produto. E outra que tem um efeito comparativo. Você só sabe o que é bom quando você tem um pouco ruim ou um ruim. Então você tem que fazer o comparativo, e para esse comparativo ser feito, ele tem que estar presente. Eu falava muito isso para os alunos do boxe de CrossFit. Sábado, visitem outros boxes de CrossFit, porque vocês vão valorizar o trabalho que eu faço aqui dentro. Exatamente isso, cara. Nossa, Cardoso, vou te falar, velho, que depois desse papo aqui, eu sou teu fã, velho. E eu também virei um fã teu, cara. Animal, velho, animal. Uah, que honra bater esse papo aqui com você. Ó, e você que tá ouvindo aí esse podcast até agora, obrigado pela sua audiência. E, Cardoso, como é que a pessoa faz para comprar a Burp? E aí, vou soltar uma promo então aqui, hein? Ah, manda ver. Como esse vai ao ar, a gente pega a data, vou deixar uma semana no ar, Papo de Fitness 20. Então vai ganhar 20% de desconto em todo o site. Olha aí, galera, aproveita, ajuda o podcast aqui, ó, vai que o Cardoso vê valor aqui no podcast, entendeu? E esse cupom fica ativo por mais tempo e você ganha 20% aí. Então, porra, valeu demais, cara. Pô, irado. Então, você que tá aí com a gente, colado, muito assunto aqui, ó. Usa esse cupom, aproveita, tem qualidade. Eu tenho camiseta da Burp e tenho uma bermuda da Burp e, pô, se depender de mim, tá super mais do que aprovado, mano. Massa demais. Eu que agradeço o convite. Hoje, para adquirir os produtos da Burp Brasil, a gente começou o modelo de revenda. A gente tinha uma coisa muito assertiva na cabeça, num cronograma de só depois de 2 anos e meio, trabalhando a brand, trabalhando qualidade, para depois trabalhar em massa. Então, hoje a gente está com algumas revendas pelo país. Você que tem vontade de ser revendedor, não adianta CPF, a gente não trabalha no modelo Jequiti de negócio, não é uma coisa que a gente quer no door-to-door, a gente trabalha só com espaços físicos, lojas, para justamente você ter o mesmo atendimento e a qualidade do que tem os nossos produtos. Então, você consegue encontrar, a gente está criando até um mapa no site da Burp, onde você encontra a revenda mais próxima de você, e o site da Burp, que está frete grátis, acima de R$400 para todo o Brasil, parcela em 6 vezes sem juros. E eu queria te agradecer imensamente, primeiro por te conhecer. A gente se dá aí, se esbarra no TCB e nunca tem tempo. Exato. Então a gente nunca conseguiu parar, conversar, ter essa troca. Hoje foi um dos dias que assim, você, correria de vida, tanto a sua quanto a minha, eu ganhei 2 horas do meu dia. Então eu te agradeço. Pô, valeu, cara. Por toda essa troca e parabéns pelo projeto. Eu acho que a gente precisa muito, cada vez mais ter essa troca, até para que novos empresários enxerguem que não é um nicho para você sair daqui rico, é um nicho para você chegar e fazer diferença, porque tem muito coração envolvido, tem muita gente que é apaixonada nisso. Então não venha só para brincar, venha para mudar vidas, venha para realmente entrar com a sua empresa e fazer a diferença, porque a gente faz a diferença todos os dias na vida das pessoas. Então, a gente tem que prezar por esse espírito de comunidade eternamente, que é isso que faz com que o CrossFit seja essa coisa tão apaixonante. Irado demais, cara. Meu muito obrigado.
Cara, 2 horas incríveis aqui, que papo, que conversa. E para você que ficou até aqui, meu muito obrigado também pela sua audiência. Não deixa de deixar o seu like, de mandar o seu comentário, a sua opinião. A gente tá super aberto a melhorar cada vez mais. E é isso, gente. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do Papo de Fitness. Valeu, obrigado Cardoso, obrigado Burp Brasil, obrigado a todo mundo que faz parte desse projeto e até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima.